Nesta aula, queremos responder à pergunta: por que a Sagrada Escritura ensina a verdade? A resposta a essa pergunta é muito simples. A Sagrada Escritura ensina a verdade porque Deus é autor da Sagrada Escritura. Diz aqui o Catecismo, no número 105, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor, e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Portanto, os livros da Sagrada Escritura têm Deus como autor. Deus que é verdade, Deus que sabe tudo, então ele não pode enganar-se, nem quer enganar-nos. Então tudo que ele fala, tudo que ele quer comunicar-nos, deve ser verdade. É uma consequência lógica, uma consequência necessária. Se Deus é autor da Sagrada Escritura, então a Escritura deve ensinar a verdade. Agora, como podemos entender isto? Que Deus é autor da Sagrada Escritura? Porque sabemos que os livros bíblicos têm autores humanos. No Novo Testamento conhecemos Mateus, Marcos, Lucas, João, conhecemos Paulo. Ou também conhecemos Moisés, conhecemos Samuel, Isaías, Jeremias. Então, conhecemos os autores humanos, sabemos quando eles viviam, onde eles viviam. Como então que Deus é autor da Sagrada Escritura? Diz aqui também o Catecismo: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Então, os autores humanos escreviam também como verdadeiros autores. Então, também eles são autores da Sagrada Escritura, autores do seu livro. Mas isso também não anula Deus como primeiro autor. Então, Deus é autor principal. E Ele inspirou os autores humanos, que também eles colaboraram com a graça divina, e assim o resultado é a Sagrada Escritura, a Bíblia, que é palavra de Deus. Deus usou os autores humanos, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades. É a maravilha quando vemos Deus agir no mundo. Deus não anula as pessoas humanas. Deus não anula as nossas capacidades, faculdades. Ele nos usa como somos. E a sua graça aperfeiçoa. Sua graça nos eleva a um nível sobrenatural. Um nível que nós mesmos nunca poderíamos alcançar. Sem anular nós mesmos, Deus nos eleva, aperfeiçoa. Assim mesmo, conhecendo os autores bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, conhecendo o estilo deles, a maneira deles de escrever, mas como eles escreviam, foi Deus que escreveu. Deus aperfeiçoou as faculdades deles, que, quando eles escreviam, eles eram capazes de escrever realmente a palavra de Deus. A Bíblia não somente contém a palavra de Deus,
ela é palavra de Deus. Porque os autores humanos, ao escrever a Bíblia, foram inspirados. Deus não inspira papel, Deus não inspira tinta, Deus inspira as pessoas humanas. Então, Ele aperfeiçoou as faculdades deles, de modo que eles eram capazes de conhecer, compreender a verdade. Que eles eram capazes de encontrar as palavras aptas, certas, para expressar esta verdade. E Deus deu a capacidade e a vontade de escrever, para assim transmitir a toda a humanidade a palavra de Deus. Portanto, a consequência é que os livros inspirados ensinam a verdade. Como diz aqui o Catecismo, portanto, já que tudo o que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Aqui, o Catecismo cita as palavras do Concílio Vaticano II, que são muito fortes. Tudo que os autores afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Portanto, deve ser verdade, que não pode ter erro. Porque se é Deus, se é o Espírito Santo que fala, deve ser verdade. Deus não pode falar erro, ou Deus não pode enganar-nos ou pode mentir. Isto é impossível. Tudo é como afirmado pelo Espírito Santo. Portanto, os livros sagrados ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. A verdade que Deus nos quis ensinar, que nos quer ensinar, que Deus nos mostra na Escritura, é a verdade em vista de nossa salvação. Ou como diz Santo Agostinho, Deus não quer ensinar-nos como vai o céu. Ele quer ensinar-nos como vamos para o céu. Nos quer mostrar a salvação. Nos mostra o caminho de Deus com a humanidade, como Ele prepara a humanidade para a vinda de Cristo. Como Jesus realizou a salvação na sua vida, paixão, morte e ressurreição. Como depois São Paulo nos ensina como devemos pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Então, a verdade que encontramos na Bíblia é a verdade em vista de nossa salvação. Deus quer a nossa salvação. Deus quer nos mostrar o caminho para o céu. Nos quer mostrar quem é Deus. Nos quer mostrar o que é o céu, o que é a vida com Deus. E nos quer ensinar o que devemos fazer aqui na terra, como devemos viver para alcançar a salvação eterna. Por isso, o Catecismo conclui este capítulo sobre inspiração, mostrando-nos que, mesmo tendo os livros sagrados, a fé católica não é uma religião de livro, mas o centro da nossa fé é uma pessoa. É Jesus. Porque Ele não somente fala conosco, Ele é a palavra de Deus. Em Jesus vemos a palavra de Deus. Em Jesus podemos tocar a palavra de Deus. Jesus nos mostra, nos revela como devemos viver. Ele traduz a palavra de Deus em vida. Ele vive a palavra de Deus. Ele é o centro de toda a Sagrada Escritura. Nossa religião não é uma palavra escrita e muda, mas é o Verbo encarnado e vivo. Quanto mais encontramos Jesus na
Sagrada Escritura, tanto mais podemos dizer que compreendemos a verdade da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento encontramos o anúncio de Jesus, a preparação, a prefigura. O Antigo Testamento nos conduz até a encarnação, para nos ajudar a compreender melhor o mistério do Filho de Deus encarnado. Os Evangelhos nos mostram, apresentam sua própria vida. A vida de Jesus, Filho de Deus, que é a vida de Deus, porque Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. E assim, em Jesus aprendemos a viver como Deus vive. E São Paulo aplica esta vida de Jesus para a vida de cada um de nós, mostrando nas primeiras comunidades cristãs como eles devem viver, como devem enfrentar o mundo desde aquele tempo. E assim também nós aprendemos como nós devemos enfrentar o mundo de hoje. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus tem a resposta para cada momento da nossa vida. Também tem a resposta para o tempo de hoje. Procuremos ouvir esta palavra, guardar a palavra no nosso coração, como Maria a guardava no seu coração. Para que assim também, em cada dia, possamos viver e pôr em prática esta verdade que Jesus nos revelou.